Você conhece os princípios do direito eleitoral? Isso é essencial para quem quer advogar nessa área. Fica até o final do vídeo que você vai aprender. Os princípios, eles são a forma mais elementar de toda a área da atuação jurídica, porque a partir dos princípios se constroem as normas. Eu gosto de uma expressão do Robert Alex, quando ele diz que os princípios são normas que ordenam o viver em sociedade para que as coisas sejam realizadas dentro das possibilidades fáticas e jurídicas da circunstância. Então, os princípios são isso, são as balizas para que a gente possa interpretar a norma, para que a gente possa extrair da norma a sua máxima efetividade. Então, quando a gente fala dos princípios do direito eleitoral, a gente está falando desses limites dentro dos quais todo o ordenamento jurídico eleitoral deve ser desenvolvido. E não tem como a gente falar de direito eleitoral sem falar de democracia. E a democracia, que é um princípio em si, traz outros subprincípios que a gente vai falar um pouco sobre eles hoje. O primeiro princípio que a gente vai falar é o da democracia representativa. O que é isso? Como funciona? A democracia ela pode ser exercida de maneira direta pelos próprios cidadãos. A Constituição garante para todo cidadão brasileiro participar de plebiscitos ou referendos de matérias que sejam de relevância, né? E que o Congresso Nacional decida por colocar sob a consulta de todos nós cidadãos. Mas a maneira ordinária de se exercer a democracia no Estado brasileiro é através da democracia indireta, ou seja, nós somos representados perante o Estado a partir de outros cidadãos que nós escolhemos como nossos representantes. Nós escolhemos os deputados como representantes do povo, nós escolhemos os senadores como representantes dos estados. Então, essa democracia representativa, ela é um dos princípios do direito eleitoral esculpido, assegurado lá dentro da Constituição Federal. Outro princípio decorrente da democracia é o princípio do Estado Democrático de Direito. O que significa isso? Que todo mundo fala e às vezes a gente não sabe bem do que está se tratando. Nós temos estados absolutistas, onde o Estado se impõe pela força estatal. Nós temos impérios que foram construídos pela força, né, pelo poderio bélico de um exército, etc. Mas só que no Estado Democrático de Direito, nós vivemos sob o império da lei e não da força. Então não é a força do Estado que se impõe para que ele seja respeitado. Na verdade, o que se impõe é a força das suas leis. Nós vivemos sob o império da lei, então são as leis que normatizam o viver em sociedade. Então o Estado Democrático de Direito é aquele onde a sociedade se organiza em torno de um conjunto normativo que tem seu núcleo na Constituição Federal, que irradia a partir das outras normas o seu alcance na sociedade. Então, o que faz com que as pessoas obedeçam à norma é o reconhecimento do Estado como um valor em prol da sociedade. Não é simplesmente o medo da ameaça do Estado que faz com que as pessoas reconheçam e construam esse Estado Democrático de Direito. Então, sem o Estado Democrático de Direito, é impossível que haja uma democracia representativa, por exemplo, porque sem o balizamento da norma, da forma que nós vamos escolher os nossos representantes, você não tem como ter a democracia representativa. A Constituição Federal, no artigo 1º, ela já se apresenta o Estado brasileiro como um Estado democrático de direito, fundamentado na cidadania, na dignidade da pessoa humana e traz como objetivo principal dessa república promover a erradicação da pobreza, promover o bem-estar social. Então, a própria Constituição Federal, ela já se apresenta, ela já se baliza, ela já se autolimita com base no princípio do Estado Democrático de Direito.
Nosso próximo princípio é o da soberania popular. Ora, se a gente vive em uma democracia, em um Estado democrático de direito, nós não temos outro soberano senão o povo que constitui esse Estado. Então, enquanto nas ditaduras, nas tiranias, nós temos um soberano que incorpora em si mesmo todo o poder do Estado, vocês lembram lá do Luís XV, L'État c'est moi, o Estado sou eu? Não. Aqui, no regime democrático de direito, a soberania ela é de um só titular, o conjunto da sociedade, o povo brasileiro. Então, o princípio da soberania popular é esse reconhecimento de se atribuir ao povo, ao conjunto da sociedade, o verdadeiro domínio sobre o poder estatal. Então, é isso que significa soberania popular. Não há nenhuma vontade que se sobreponha à vontade do povo brasileiro. A própria Constituição Federal vai dizer que todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes legitimamente eleitos ou de forma direta, conforme a Constituição Federal estabelece. Então, esse é o nosso terceiro princípio, soberania popular. Nosso próximo princípio é o princípio republicano. O princípio republicano, ele liga-se diretamente à forma de exercer o poder do Estado. Numa república, nós temos a divisão dos poderes do Estado nas três esferas, né? Executivo, judiciário, legislativo, mas não é só isso, não é só a existência dessas três esferas, desses três órgãos que exercem o poder do Estado. É dizer que efetivamente as duas esferas do exercício do poder legislativo e judiciário e executivo, eles são eleitos diretamente pelo povo. Há uma escolha direta pelo povo, diferente da monarquia, onde há uma hereditariedade aí no exercício do poder. Numa república, você tem a escolha dos representantes do poder legislativo e do poder executivo diretamente feita pelos populares, pelos cidadãos, o que está intimamente ligado lá no princípio da soberania popular. O nosso próximo princípio é o sufrágio universal. Caramba, o que é isso? Muitas vezes a gente confunde sufrágio com voto. O voto ele é uma das expressões do sufrágio. O sufrágio ele é a forma de materializar aquele princípio anterior que a gente falou, que é o princípio da soberania popular. Como que eu exercito a soberania popular? Através do sufrágio. E o sufrágio ele traz em si não só o direito de votar, mas também o direito de ser votado, de participar ativamente da vida de uma determinada sociedade, exercendo os direitos de cidadania. Então, o direito de sufrágio, ele se desdobra tanto na cidadania ativa, que é o direito de votar, quanto na cidadania passiva, que é o direito de ser votado também para exercer o poder estatal. E aí, essa cidadania passiva, esse conjunto de atributos que o cidadão traz para poder ser votado, a gente chama de jus honorum, traz aquela ideia de honorabilidade, aquela ideia de ser algo de extrema valia, você poder participar da vida da cidadania, da sua localidade, do seu estado, do seu país, sendo escolhido pelos seus concidadãos para poder exercer o poder estatal em nome de alguém. Então, é uma honraria, de fato, você poder representar os seus iguais como agente integrante do Estado. Nós falamos de alguns princípios que estão mais diretamente ligados ao cidadão, aos membros, né, do Estado brasileiro. Mas nós temos outros princípios que são vinculados diretamente às eleições. O primeiro que eu quero falar com vocês é o princípio da legitimidade das eleições. O que significa esse princípio? O que está incerto dentro desse princípio? Em primeiro lugar é que hajam eleições, que elas ocorram de maneira transparente e legítima. Ou seja, não é simplesmente cumprir uma formalidade
de, a cada 2 anos, ir lá, votar, ser votado, ter uma estrutura de eleição. Não é simplesmente a formalidade, é dizer que as eleições elas precisam ser legítimas, elas precisam representar de fato a escolha popular. E para que elas sejam legítimas, elas não podem ser viciadas nem pelo poder político, nem pelo poder econômico e nem mesmo pela fraude daqueles que pretendam entrar na vida pública. Então, a legitimidade das eleições, ela é uma régua hermenêutica, ela é uma forma através da qual a Justiça Eleitoral vai interpretar se a escolha de determinada localidade ela foi legítima, se essa escolha ela foi tomada pelos cidadãos daquela localidade sem nenhum desses agentes contaminantes que são os diversos abusos. Porque se fosse assim, a gente não teria a manifestação da soberania popular. Nós teríamos simplesmente um engodo, uma manipulação, uma dissimulação para legitimar o exercício do poder. E se nós estamos lastreados nesses outros princípios que a gente falou mais cedo, especialmente o da soberania popular, o do sufrágio universal, as eleições elas precisam ser legítimas e quem assegura a legitimidade dessas eleições é a Justiça Eleitoral. Outro princípio também vinculado à legitimidade das eleições é o princípio da moralidade. Tanto assim o é que a Constituição Federal ela estabelece que, além das causas de inelegibilidade previstas lá na Constituição, lei complementar traria outras causas de inelegibilidade com vistas a preservar a moralidade. Por isso nós temos lá na Lei Complementar 6490 uma série de restrições ao exercício desse jus honorum que nós falamos agora há pouco, né? Esse direito de ser votado, exatamente com vistas a preservar essa moralidade, porque quem se propõe a representar o Estado, a representar os cidadãos perante o Estado, a exercer o poder estatal, tem que ter um padrão de moralidade acima da média, de modo a tornar legítima essa representação. Andando lado a lado com o princípio da moralidade, nós temos também o princípio da probidade, ou seja, aquele que se propõe a participar da vida pública, a participar de uma eleição, ele necessariamente tem que ter tido um agir probo ao longo da sua caminhada pública. Portanto, a probidade ela é um princípio, é um valor que deve ser observado em toda a interpretação das normas eleitorais e que permeia o direito eleitoral, e a gente vai falar muito sobre isso quando a gente trata de registro de candidatura, de exercício da capacidade eleitoral passiva. Princípio da igualdade ou isonomia. É necessário que exista um ponto de partida igualitário para aqueles que se lançam às disputas eleitorais. Portanto, o acesso ao debate público, o acesso aos cargos políticos, ele deve se pautar também pelo princípio da igualdade ou isonomia. Não tem como você aplicar uma régua de igualdade porque nós vivemos numa sociedade absolutamente desigual. Portanto, a igualdade como princípio, ela leva em conta aquela máxima de tratar os desiguais na medida da sua desigualdade para que haja uma equiparação de partida onde todos possam concorrer aos cargos políticos de maneira o mais isonômica possível. Nós bem sabemos que nós estamos distantes dessa realidade, uma vez que o poder econômico limita, a educação ou a falta dela limita. Então, a igualdade ou isonomia dentro do processo eleitoral ainda é um ideal a ser perseguido e longe de ser alcançado. O pluralismo político também é um princípio do direito eleitoral. Nós cada vez mais estamos vivendo uma sociedade de intolerância, né? Onde nós não temos diálogos, nós temos monólogos simultâneos. Eu falo a minha verdade, você diz a sua verdade, eu não me permito influenciar pela sua verdade, tampouco você pela minha.
A ideia do pluralismo político é permitir que as várias opiniões, que os vários vieses ideológicos, que as várias cosmovisões, elas coexistam de maneira harmônica para que o debate público ele faça com que a sociedade cresça, evolua, tenha perspectivas de análise e de solução de problemas diferentes. Nenhuma ideologia, nenhum campo político tem a resposta para todas as questões da sociedade. Portanto, respeitar o pluralismo político, respeitar a diversidade das opiniões políticas é essencial para que a gente viva de fato num Estado democrático de direito. Por fim, liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um princípio porque dentro dessa baliza de eu poder manifestar a minha opinião, defender a minha opinião, ela é essencial na construção e na estruturação do Estado Democrático de Direito. Uma sociedade onde os seus cidadãos não podem manifestar a sua vontade, o seu pensamento, o seu sentimento, não é e jamais pode ser tida como uma democracia. A liberdade de expressão, ela é um valor absoluto dentro da democracia e no âmbito do processo eleitoral, ela ganha contornos ainda mais relevantes, porque além de ser um direito do candidato se expressar, é um direito do cidadão ter o máximo de acesso à informação para que ele faça a escolha mais acertada para o representante que ele quer eleger para determinado cargo. Então a liberdade de expressão, como princípio do direito eleitoral, ela tem essas duas dimensões. Tanto a dimensão do candidato poder se expressar, quanto a dimensão do cidadão ter o direito de acesso ao que é o pensamento desse candidato que pretende representá-lo. E, além disso, por óbvio que a liberdade de expressão encontra limites. E esses limites estão nos direitos individuais, nos direitos de personalidade. Eu posso manifestar a minha opinião sobre você, desde que eu não ofenda a sua esfera privada, a sua intimidade, os seus direitos de personalidade. E caso eu faça isso, o direito de expressão ele vai encontrar um limite aí no dever de indenizar também. Quando a gente fala da livre manifestação do pensamento no âmbito eleitoral, é legítimo que o cidadão também expresse toda a sua indignação para com a classe política, para com um determinado candidato. E quando a gente está falando dessa esfera pública, da esfera dos candidatos, esse liame entre os direitos de personalidade e a livre manifestação do pensamento, ele dá uma enlarguecida, porque aquele que propõe a colocar o seu nome para o escrutínio público, ele tem que estar disposto também a abrir mão de uma parcela dos seus direitos de personalidade, em especial da intimidade, para poder se sujeitar ao escrutínio daqueles que podem vir a votar nele. Então, quem quer se colocar como candidato tem que entender que no âmbito do processo eleitoral, a livre manifestação do pensamento, no exercício de ponderação entre os valores constitucionais, aí, ele avança um pouco sobre os direitos de intimidade. Então é isso. Falamos hoje sobre os princípios, alguns dos princípios que regem o processo eleitoral. Por óbvio, tentei usar aqui uma linguagem mais acessível, pouco técnica, e para que isso seja mais compreensível a todos aqueles que querem aprender e entender um pouco mais do direito eleitoral. Falamos então da democracia, do Estado Democrático de Direito, do princípio republicano, falamos sobre o sufrágio universal, falamos sobre a livre manifestação do pensamento, a probidade, a moralidade. Então, vale a pena dar uma aprofundada em cada um desses princípios para que esse conhecimento seja cada vez mais denso na nossa mente, para que na hora de aplicar isso no viver diário do direito eleitoral, esse norte, essa baliza dos princípios, elas estejam sempre presentes para que as melhores soluções
para os problemas jurídicos que são apresentados para mim, para você, na vida profissional, eles possam encontrar as melhores soluções. Não deixem de se inscrever no nosso canal, acompanhem nossas redes sociais e até uma próxima.